Deus vai falar conosco aqui nessa noite? Quantos creem que Deus vai falar conosco nessa noite? Aleluia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Elvis também. Tenho 32 anos de idade. Venho casado, pai de 3 filhos. Trago um abraço da minha esposa para toda a igreja. Amém? E louvo a Deus por estar aqui. Abra a tua Bíblia em Marcos 5, versículo 1. Marcos 5, versículo 1. Glória a Deus. Marcos 5, versículo 1. Marcos 5, versículo 1. Amém? Podemos ler? Diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu o sepulcro, um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda cadeias com eles podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com milhões de cadeias, foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia o alcançar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Repete comigo: quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Pode se sentar, amém, e aplaudir o Senhor. Estamos diante de uma palavra conhecida, uma palavra que eu me identifico muito, porque a gente aprendemos que aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria isso: que aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Mensagem essa que a Bíblia diz que Jesus, ele decide ir na cidade dos Gadarenos. A Bíblia diz que Jesus decidiu ir até essa cidade. Por quê? Porque Jesus sabia que ele ia ver um homem que estava possesso de um espírito imundo. Espírito imundo é esse que a qual o aprisionava, o prendia, o escravizava, que tirava a liberdade, que tirava a identidade e que tirava o direito dele de ficar no meio da sociedade ou até mesmo no meio da sua família. A Bíblia diz que Jesus então agora ele decide ir até essa cidade, libertar esse homem. Ele decide ir até essa cidade para transformar a vida desse homem. O que me chama a atenção é que esse homem era alguém que entendemos que a família colocaram para fora. Era um homem que a qual a Bíblia não relata o nome dele, mas era um homem que andava de espírito. Estou aqui de espírito. Era um homem que andava nu, expondo a sua nudez, a vergonha. Era um homem que andava perambulando pela cidade, e a sociedade ela tinha medo desse homem.
A sociedade tinha tanto medo desse homem que decide pôr ele para fora da cidade. Pondo ele para fora da cidade, agora ele passa a habitar num lugar chamado sepulcro. É como se fosse uma espécie de um cemitério. E nesse cemitério, esse homem, ele andava vagando. Esse homem andava perturbado. Esse homem andava coçando o teu corpo, se ferindo. Aleluias. O que me chama a atenção, porque a gente sabe muito bem que quem está na vida daquele homem é o meu e o teu adversário. Quem está na vida desse homem é o próprio Satanás. Quem está na vida desse homem é o próprio inimigo, porque sabemos muito bem que ele vem para matar, roubar e destruir. Só que Deus vem para dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que agora esse homem possesso, escravizado pelo inimigo, esse homem amarrado pelo adversário, a Bíblia diz que agora, aleluias, o povo ele constrói cadeias para ele e ele não consegue, aleluias, se desatar, eles não conseguem manter ele preso. Porque, aleluias, todos os aguilhões, cadeias que era feita, ele conseguia quebrar, ele conseguia destruir. Só que agora o que me chama a atenção, que agora Jesus decide ir até a cidade. Jesus decide ir até essa cidade por causa desse homem, oh glória. Jesus decide ir até essa cidade para libertar esse homem, oh glória. Se for possível Jesus descer aqui em Matosinhos para te libertar, ele vem, aleluia. Se for possível ele ir na tua casa para libertar alguém, ele vai. Porque aleluia, Santo exaltado para Jesus não tem local, não tem endereço. Porque quando ele chega para arrebentar os aguilhões. Quando ele chega para fazer a obra, aleluias. A Bíblia diz que agora Jesus ele entra dentro do barquinho e ele atravessa, aleluia, essa cidade e chega na cidade de Gandara para libertar esse homem. Engraçado que a gente poderia dizer, Jesus foi na cidade por causa de uma multidão. Não, nós sabemos muito bem que Jesus não trabalha com multidão. Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 no nome dele, ele já está presente. Só que Jesus ele foi até essa cidade por nome de aleluias, de libertar esse homem, porque era alguém que Deus queria salvar. Era alguém que Jesus queria transformar. Era alguém que Jesus queria mudar a história, mudar o cativeiro. Era alguém que Jesus queria mudar o cenário, aleluia. E eu amo esse Jesus que ele adora mudar cenário. Eu amo esse Jesus que ele adora mudar cativeiro. Eu amo esse Jesus que ele adora, aleluia, mudar cenário de pessoas que até mesmo no meio da família não dá nada. Ele adora mudar cenário de pessoas que no meio da sociedade não dá nada. Ele adora mudar cenário de pessoas que no meio da parentela não tem mais jeito, não tem mais solução. A última palavra não vem do homem, mas a última palavra ela vem de Deus. Glória, eu estou sentindo graça. A Bíblia diz que agora Jesus ele chega. E Jesus chegando na cidade, quando ele desce do barquinho e pisa em terra, o próprio adversário já contempla a presença de Jesus. Eita! O próprio inimigo que está na vida daquele homem já contempla a presença de Jesus. Aleluia! E chegando diante de Jesus, a Bíblia diz, porque está na Bíblia, que ele se prostra, e ele se prostra e começa a adorar Jesus. Eita! Se até o demônio está prostrando para adorar Jesus, quem é você para adorar ele? Se o demônio está reconhecendo quem é Jesus, quem somos nós para não reconhecer ele? A Bíblia diz que agora o inimigo que fica perturbado. Perturbado com o que, pastor? Com a presença de Jesus. A Bíblia diz que agora ele se prostra. E se prostrando ele adora, reconhecendo Jesus. A pergunta para Jesus foi essa: Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar? Olha que o diabo está dizendo para Jesus.
filho do Deus Altíssimo, viesse nos atormentar. Só que a gente sabe muito bem que Jesus não tem papo com Satanás. Jesus não tem artimanha com o inimigo. Jesus ele só pergunta para eles: quantos estão aí? Aqui está uma legião, porque somos muitos. Só que o Jesus que eu sirvo e é o Jesus que você serve, você não vê ele falando: Satanás, pode sair daí não. O próprio adversário já sabe que ele vai embora. Porque o inimigo da nossa alma sabe que quando Jesus chega, ele sabe que ele tem que juntar bagagem e bater em retirada. O próprio adversário que sabe quando Jesus chega, ele sabe que acabou o trabalho dele. A Bíblia diz que agora o próprio demônio está dizendo para Jesus aqui: não nos manda para o abismo, mas deixa nós entrar naquela manada de porcos. Jesus ele concebe que eles entram na manada de porcos, porque o negócio com Jesus não era com os porcos, mas era com aquele homem. A Bíblia diz que agora ele concebe que os demônios entram nos porcos. Entrando os demônios nos porcos, a Bíblia diz que agora eles caem do penhadeiro e caem dentro da água e morrem afogados. Só que agora é interessante que alguém que estava agora possesso está mansinho nos pés de Jesus. Ela assim, eu começo a pregar. Alguém que estava escravizado está nos pés de Jesus, ouvindo o que? A palavra. Aleluia. Alguém que estava escravizado agora está nos pés de Jesus. Alguém que estava sendo envergonhado, esculambado pelo diabo, agora está mansinho nos pés de Jesus, liberto e transformado, glória. Aleluia. Isso que me chama a atenção é que agora o homem está manso. O homem agora não causa medo em ninguém. O homem agora não causa desânimo, aleluia, desespero em ninguém, glória. Porque aonde Jesus chega, o tráfico tem que parar. Aonde Jesus chega, a maconha tem que acabar. Aonde Jesus chega, a cocaína tem que acabar. Aonde Jesus chega, a prostituição tem que acabar. Aonde Jesus chega, a cachaça tem que acabar. Porque quando ele chega para libertar. Ele chegou dentro dessa igreja para te dizer que aonde Jesus pisa, o demônio tem que bater retirada. Pastor, quem é tu para dizer isso? Quem é tu para perdoar isso para mim? Eu quero te dizer nessa noite: Jesus não negocia com Satanás. Quando ele pisa para libertar. Quando ele pisa para quebrar as correntes. Tem libertação na casa hoje. Tem libertação no meio ambiente hoje. Agora o demônio vai embora. O povo agora está sabendo o que aconteceu na cidade. Eles vêm desesperados. Por quê? Por causa do homem que foi salvo? Não. Por causa dos porcos que eles perderam. E por causa disso agora eles querem pegar Jesus. Só que Jesus ele vai ter que se retirar da cidade. Só que Jesus só vai se retirar por quê? Porque a missão dele foi cumprida. Porque enquanto Jesus não cumpre missão no lugar aonde ele chega, ele não arreda o pé. Eita. Aonde, aleluia, ele chega, e se não cumprir aquilo que ele disse que ele vai fazer, ele não arreda o pé. Oh glória. Agora o homem está manso. Agora o homem está tranquilo. Jesus agora ele vai subir no barco para voltar. O homem está dizendo: Senhor, deixa eu ir com vocês. Jesus disse: não. Você vai voltar para a tua casa, para a tua cidade. Por quê? Agora tu tem identidade, tu tem endereço e tu tem nome. Aleluia. Jesus poderia dizer: pode ficar aqui, vão embora com nós, porque agora você vai ser pregador. Não. Jesus disse: você vai voltar para a tua casa, porque é lá que vai ser o testemunho. Você vai voltar lá para a tua cidade, porque é lá que eles vão ver o que eu fiz na sua vida. No meio da
da sua parentela que eles estão vendo em você. O que Deus fez na tua vida? É no meio da tua casa, onde te puseram para fora, que eles vão ter que abrir a porta novamente para você e entender que Jesus te libertou. Aleluia. Agora eu fico imaginando por quê? Porque aleluia, essa desordem. Por isso que eu falo, nunca julga alguém que está caído, nunca julga alguém que está na balada, nunca julga alguém que está no trago, nunca julga alguém que está na noitada, nunca julga alguém que está escravizado pelo inimigo, porque o Senhor não vê como homem vê. Quem é tu para julgar alguém que está lá fora? Quem era você? Quando não estava na presença, quem era eu? Quando não estava comigo, levou na mão, aleluia, cheio do Espírito, quem era eu? Aleluia, está aqui alguém pregando para você, que tentou tentar matar o próprio pai, está aqui alguém pregando para você, que vivia para dominar essa mundo, escravizado pelo inimigo, está aqui alguém pregando para você, que vivia longe de dar feito, está aqui alguém pregando para você, que estava disposto para a mão, escravizado pelo inimigo. Aqui que aconteceu? Jesus chegou para onde Jesus chega, demônios têm que bater e retirada. E Jesus chegou aqui hoje. A Bíblia diz que agora ele vai voltar para casa. Voltar para casa para quê, pastor? Ele vai voltar porque é lá que vai ser o testemunho dele. O homem agora está manso, glória. O homem agora está liberto e transformado pelo poder do Espírito. Oh, meu Deus. E eu gosto desse Jesus. Deus está mandando falar com pais e mães aqui nessa noite. Eu vou pisar dentro da tua casa. Eu vou quebrar as cadeias que prende a sua filha, que prende o teu filho, que até prende o teu esposo, prende a tua esposa. Deus está dizendo, eu vou quebrar os aguilhões lá. Eu vou remar na subirega, colocar os demônios para correr. Eu vou colocar a bomba gira para bater em retirada. Eu vou desmanchar os trabalhos, glória. Jesus, quando ele pisa, por quê? Tem ambiente que não é o homem que vai fazer. Tem ambiente que é Jesus próprio que vai descer e vai fazer obra. Tem ambiente que é o próprio Jesus que vai pisar e mudar o cativeiro. Agora o homem está voltando mansinho para a tua casa. Liberto, transformado pelo poder da palavra que Jesus liberou. A Bíblia diz que agora ele volta manso, ele volta transformado. Se entendemos aqui, é o que o diabo está fazendo com muitas pessoas, escravizando. Se não escraviza na cachaça, escraviza no álcool. Se não escraviza na maconha, escraviza na cocaína. Você não escraviza no tráfico, está escravizando na prostituição. Você não escraviza na prostituição, está escravizando na depressão, na opressão. Você não escraviza na depressão, ele escraviza no remédio. Você não escraviza no remédio, ele escraviza na crise de ansiedade. Você não escraviza na crise de ansiedade, aleluia. Ele escraviza a herança desordada, ou na vida de Deus. Escraviza na cocaína, ou na açúcar. Só que a gente precisamos entender que quando Jesus pisa, ele pisa para libertar. Quando Jesus pisa, ele pisa para transformar e mudar o cativeiro, oh glória. E o que a gente precisa entender, pastor, que agora o homem, ele volta liberto para a tua casa. Ele volta já não com a mente conturbada. Ele não volta mais agora escravo. Ele volta liberto. Ele volta transformado. Oh, remaia sonha. Ele volta com a mente alemanha séria, com a mente diferenciada. Ele volta na braçada, com pensamento diferente, porque com Jesus é assim. Você já viu que quando Jesus ele entra na vida do ser humano, o que ele achava que não conseguiria largar, ele consegue largar. Já viu que quando Jesus ele entra na vida da jovem, do jovem, do adulto, do adolescente, aleluia, ela não conseguia abandonar, mas quando Jesus entra, consegue abandonar. Quando Jesus entra, aleluia, a mente muda, o pensamento muda. Quando Jesus entra, aleluia, essa voz não é mais a mesma, a conduta não é mais a mesma, o pensamento não é mais o mesmo. Porque o que pode mudar por dentro é somente Jesus. O que pode
isso aqui, a minha família vive isso aqui, eu vivo isso aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: para Jesus não tem desculpa. Quando ele entra para quebrar. Quando ele entra para libertar. Quando ele entra para mudar cativeiro, transformar. Quando ele entra, ele muda para arrancar. Quando ele entra, aleluia, para mudar o cenário. Aqui alguém que, aleluia, Jesus entrou. Entrou aonde? Entrou dentro da minha casa, aleluia. E mesmo que ele me rebentou todo por dentro, me destruturou todo por dentro, aleluia. Uma sexta, aleluia, recebeu uma presença chamada Espírito Santo. E quando sair da igreja, não sai mais com a mente conturbada. Quando sair da igreja, não sai mais escravo. Quando sair da igreja, não sai mais amarrado com o demônio. O demônio tinha caído por terra. E o que passou a habitar? O Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar. Não há quem possa impedir. O Espírito Santo, quando passa a entrar na vida do ser humano, ele pode dizer: não vou ser ninguém na presença do Senhor. A presença faz você ser. Porque quando a presença chega, nós não faz mais o que a gente quer, mas nós faz o que ela quer. Quando a presença entra, nós não pensamos como a gente mais quer, mas pensa como a presença quer. A gente não anda mais como a gente quer, porque aleluia, a gente passa a ser governado pelo Espírito Santo de Deus. A presença está aqui. Tem cenário que meu Deus não muda. Não muda se você não quiser. Ou às vezes você não quer e ele tem que deixar de entrar para mudar. A Bíblia diz que ele desce. Ele entra para dentro do barco e aquele agora está manso, liberto, transformado, pedindo para ir com Jesus. Jesus disse: não, você vai voltar para a tua casa. E o meu maior testemunho, o meu maior milagre, que foi feito na minha vida, não foi mostrado em cima do púlpito, mas dentro da minha casa. No meio da comunidade que eu morava. Creio que muitos já ouviram falar, aglomerado da Serra. Nascido e criado. Foi lá que Jesus mostrou o maior testemunho do que ele fez na minha vida. E eu me lembro que chegou um tempo que eu falei com a minha esposa: eu não quero mais ficar nessa comunidade. Já liberta e transformada. Ela vão para onde? Eu falei: eu vou seguir aquilo que Deus mandou eu seguir. Fui para outra comunidade chamada Morro das Pedras. Um dia alguém disse para mim: tu gosta de comunidade? Eu falei: sim. Cheguei nessa comunidade, fazia um trabalho evangelístico, de pregar o evangelho, dentro da casa de um jovem da gerência da Boca de Fumo. E ali eu fazia uma obra em cima de uma laje, Deus trabalhando, transformando vidas, pessoas aceitando Jesus, largando o catolicismo, homossexualismo, alguns narcotráfico. E ali eu falei: Jesus, e aí? Ele: fica aí, faz a obra. E eu lembro que mudei para lá, Deus concebeu de eu ter uma igreja na direção dele, não queria, mas na vontade do Senhor a gente não tem escolha. E ali eu falei: Deus, e aí? Deus falou assim: eu te trouxe para cá com um propósito, e eu vou salvar toda essa casa. Mas aqui a barra é pesada, é muito nego processo de demônio, porque as igrejas nos dias atuais, elas querem mexer com os engravatados, né, com os bonitinhos, com os fardados, com o que tem.
Só que ainda Deus levantou os doidos, que acredita na libertação de quem não é nada e vai passar sede. Eu lembro dessa casa e pessoas me chamavam de pastor do tráfico, e isso não vinha de quem era de fora, não, vinha de quem era dentro da igreja. Pastor do tráfico, que eu estava escondendo atrás da Bíblia, mas que eu estava gerenciando. Só que eu fiquei calado no meu silêncio e na direção do Senhor. Fazia evento de avivamento. E ali, né, alguém um dia me ligou e falou assim: eu tive um sonho com vocês, um bocado de gente nessa laje sendo fuzilada. E se eu fosse você, cancelava esse evento. E crente. Eu falei: eu não sei se o mesmo Deus que falou com você é o mesmo que falou comigo, mas eu sei que Deus está na frente. Eu fui cheguei no jovem, que era linha de trem, e falei: fala para mim se o morro está perigoso ou não. Ele falou: pastor, tá, mas aqui, você não confia no seu Deus não, rapaz? Falei: confio, mas eu não quero arriscar a vida dos outros. Ele: pastor, toda terça-feira tem culto dentro da minha casa, assim ou não? Eu falei: sim. Pastor, se você soubesse o Deus que é na sua vida, você ia preocupar. Eu falei: por quê? Se nós não confiássemos no Deus que é na sua vida e que te trouxe para aqui dentro da minha casa, nós tudo fazia, participava do culto, todo mundo armado, ninguém ficaria. Se nós não confiássemos no Deus que é na sua vida, nós não ficaríamos aqui dando bobeiras, porque nós cremos que Deus está nesse lugar. Aleluia! E se tu souber, pastor, que quando você ora, você fala que tem um anjo na porta, põe anjo em volta da casa, eu vejo sempre um anjo na escada da minha casa. Então, se você, pastor, não confia no seu Deus, eu peraí. Aí a irmã mandou mensagem de novo. Eu falei: irmã, quer saber não? Vai ter o culto. Se você quiser vir me ajudar e orar, tá bom demais, mas vai ter o culto. Ela: eu não vou, mas não fala que eu não te avisei. Teve um culto, teve salvação de alma, aleluia, teve batismo com o Espírito Santo, aleluia, e o nome de Deus foi glorificado. Se a gente contar tudo, vai me dar um livro, mas eu quero contar esse pedaço para você que Deus tocou no meu coração. Fiquei lá, algumas pessoas se afastaram, me deixou lá. Eu falei: não vou arredar o pé. Aí o rapaz me fez proposta: vamos abrir igreja, vamos, aqui já deu. Eu falei: não deu, que a última palavra vem do Senhor. Ele chegou em mim e falou assim: pastor, se você quiser ir embora e não fazer mais a obra aqui em casa, eu respeito o Senhor. E eu falei assim: você quer que eu vá embora? Ele: não, por mim você fica, mas se você quiser, vou continuar amando o Senhor como eu amo, como tratar você como é minha família. Só que eu falei: rapaz, deixa eu te falar com você, você vai ter que aguentar e me aturar, mas eu não vou arredar o pé da sua casa não. Ele: é mesmo? Eu falei: não vou arredar não, eu quero a sua alma. Ele regalou o testamento. Eu falei: eu quero a sua alma. Eu quero ver a sua família toda salva, porque aqui é uma casa que ninguém dá nada. Aqui é um lugar que as pessoas julgam. Aqui é um lugar que as pessoas até mesmo têm medo de descer e entrar, porque pelos relatos. Mas Deus vai mudar esse cenário. Deus vai mudar o cativeiro. E eu continuei com o culto. Deus continuou operando, fazendo sinais de maravilha. O negócio começou a ficar estreito. E aí Deus falou assim: grita no meio do culto. Alguns eu vou descer, mas alguns vai permanecer vivo. E a partir de hoje
O culto não para, mas a boca de fumo ela para. Aleluia! Ele olhou para mim, eu falei, ó, Deus vai fechar a boca de fumo. Ele, amém, eu confio no Deus que você serve. E se alguém levantar alguma coisa ali embaixo, vai cair. Mas a obra dele não para dentro da sua casa. Cheguei a ficar com o telefone grampeado pela polícia. Estava sendo investigado. Passei mal adversidade, mas Deus deu vitória. E ali Deus soprou um vento no meio do ambiente, fazendo que ele fosse embora. Alguns desceram a sepultura, alguns permaneceram vivos. E ali fiquei ali quase 4 anos. Deus foi e falou assim: e agora, professor? Ele, agora você vai cuidar da família. Daqui vai sair uma igreja. Falei, agora não, Senhor. Eu não estou preparado para isso. Ele aqui vai sair uma igreja. Um irmão dele, que participava do culto, Deus permitiu de descer a sepultura, mas não morreu matado, morreu de infarto, mas salvo, liberto. Era alguém de coração duro, que tinha acabado de sair da cadeia. Só um pouco que eu soube da história dele, entre 17 e 16 homicídios. Pessoas que não liam para ninguém, não brincavam com ninguém. A mãe dele falou: não sei como que você fez com meu filho, mas ele chama você para conversar, para desabafar. Falei, não é eu, isso é poder de Deus. Porque a sociedade vê como um monstro, mas Deus vê como um profeta. Deus vê como homem e mulheres de Deus. E Deus vai fazer a obra. Ele confessou o Senhor como Salvador, passou por dia, Deus permitiu, deu a obra dele. E Deus ali, ele fez a obra dentro dessa casa. Hoje a mãe dele, ela é membro da minha igreja. Hoje a nora é membro da minha igreja. O outro filho que estava preso é diácono da igreja. A filha é missionária da casa do Senhor. Hoje a minha está aqui comigo, mas não deu para vir. Mas sei que um dia ela vai vir também. Deus fez a obra. E o local que é onde a boca de fumo não tem mais boca de fumo. Porque aonde Jesus chega, Deus quebra cadeias, quebra muralhas. Por isso que eu não aceito ninguém ficar dentro de igreja e dizer: eu não consigo, não tem força. Não tem força porque você está tentando com a sua força. Mas no dia que você deixar Jesus te dominar, os demônios vão cair por terra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O que a gente precisamos entender é que agora o Gadareno volta ali perto, transformado pelo poder de Jesus. E ele volta para a sua família. Ele volta para a tua casa. Hoje, para a glória de Deus, o ministério vai fazer 5 anos no Morro das Pedras. E Deus realiza uma oração. Eu ia na serra pregar e fazer a obra, porque eu morava lá. Minha família é toda de lá. A minha esposa um dia falou assim: amor, você não tem vontade de ter uma obra que não? Eu falei, não. Porque foi o lugar que mais me julgar, mais me apedrejaria, até mesmo a minha família. Ela, mas se o Senhor mandar, eu falei, aí é diferente, mas eu não quero. Ela não fala isso não. Ela vai entrar no propósito, Deus vai fazer. Eu falei, vai. Mas você vai ficar na frente. Ela, não, é você. Tem almas que precisam ser salvas. Eu falei, não, eu não quero ir para lá. Só que quando Deus tem, Ele faz acontecer. Deus sacudiu o negócio, balançou meu barco e passou comigo no vento para mim aceitar a vontade dele. Abriu o ministério na Serra, já vai para 2 anos. E aonde que Deus me pôs perto da minha família? E o que a minha família agora está fazendo? Sentada dentro do culto, ouvindo a palavra através da minha voz. Tive o privilégio de ganhar meus primos para Jesus. A minha avó é dizimista e membro da minha igreja. O que a gente precisa entender? O lugar que era um lugar de vergonha, agora é de honra. De mostrar o que Deus fez na minha vida. Para a minha glória? Não. É para a glória do Senhor Jesus. Por quê?
Deus adora mudar cenário e cativeiro. É por isso que eu falo, nunca ajuda ninguém que cai, nunca ajuda alguém que está lá fora, escravizado pelo inimigo. Porque o seu pensamento é um, mas o de Deus é outro. A tua boca fala alguma coisa, mas a boca de Deus é um profeta, é um vaso na minha mão. Porque quem lembra de Paulo sabe muito bem, porque ele era matador e perseguidor dos cristãos. Aí ele fala para Ananias, vai porque é para mim um vaso escolhido, com glória. Vai porque é alguém que eu quero levantar para ser boca de Deus na terra. Por isso que Deus, aleluia, sangue exaltado, ele adora pegar os improváveis. É por isso que eu amo assim Jesus, que ele vai aonde ninguém dá nada. Ele pega, aleluia, aonde ninguém acha que não tem mais jeito e levanta como profeta. Levanta como boca de Deus na terra, aleluia. Porque nós estamos vivendo um tempo de pessoas dentro da igreja que se acham maioral. Se não prega, ele não é nada. Se ele não canta, não acontece nada. Se ele não louva, aleluia, sangue exaltado, o fogo não desce. Peraí, meu irmão. Tem muita profeta na boca de fumo que Deus vai levantar. Tem muito profeta, aleluia, dentro do mar e frente que Deus vai pegar e vai transformar. Tem muita jovem, aleluia, escravizada no mundo e fora, que Deus vai levantar e vai colocar lá. Levantar a chama, eu vou falar, levantar a subianga, porque nós vivemos uma geração que o lugar é meu, ninguém toma. Peraí, se tu tirar a glória de Deus, não querer andar no mandato de Deus, Deus levanta alguém, coloca no teu carro, mas a obra não para. Geração que precisa entender. Deus pede os improváveis. Eu lembro que dentro de igrejas, não estou falando mal de igreja porque eu sou igreja, mas nós temos que ser realistas. Vivemos uns tempos atuais que os crentes estão mais carnais do que espirituais, porque em vez de estar sempre para dentro, estão dando para fora. A geração precisa entender que o reino não é subdividido, o reino é somado. Porque eu luto contra o mesmo demônio que eu luto que luta contra a tua vida. Eu luto contra o mesmo Satanás que tenta contra a minha vida e contra a sua vida todos os dias. Geração precisa entender que aquele gadareno, ele estava sendo escravizado, aprisionado. E a igreja chamada Jesus teve que ir lá. A igreja chamada Jesus teve que ir lá. Lá não tinha igreja. Lá não tinha alguém para anunciar. Lá não tinha alguém para profetizar. Lá não tinha alguém para dizer Deus vai mudar teu cenário, a tua história. Mas hoje tem a igreja. Hoje tem uma nação escolhida, um povo santo, que Deus levantou para profetizar no meio de vale. Que Deus levantou para profetizar no inferno e ele ser curado. Deus levantou uma igreja, aleluia, porque, me perdoa dizer isso aqui, que nós estamos vendo uma era que a geração só quer aparecer aqui em cima. E sabe aonde eu fui mais honrado? No meio de pecadores, no meio de traficantes, no meio de viciados. Sabe aonde? Honrado como, pastor? Financeiramente não. Honrado com Deus. Aonde eu me sentia bem e até hoje eu sou assim. Porque púlpito não me promove, microfone não me promove. Uma geração que precisa entender. Almas morreram do nosso lado, nós queremos aparecer no altar. Nós queremos se expor, ser alguém diante da casa do Senhor. Nós não somos nada. Quem é Cristo, quem faz é Cristo. A glória não é minha, a glória é dele. Quem faz é ele, quem opera é ele. É por isso que tem muitos vasos abatidos dentro da casa do Senhor. Aleluia, prego que Deus não manda, canto que Deus não manda, profetizo que Deus não manda. O que a gente precisa entender, fomos chamados para fazer aquilo que Deus ordena. Fomos chamados para ser boca de Deus na terra. Nós somos do culto profético. Aleluia, eu não vim profetizar já de carro para você. Eu vim profetizar que você vai levantar. Aleluia, você vai ser profeta para levantar quem está caído. Você vai ser boca de Deus para a tua casa. Você vai ser profeta no meio da tua família. Você vai ser profeta no meio da tua...
que a gente quer, está tendo muitos. Mas Deus vai levantar uma geração de profetas cheios do Espírito, que vai profetizar na vida do enfermo e ele vai ser curado. Vai profetizar na vida da jovem da balada e ela vai ser transformada. Vai profetizar na vida do traficante, ele vai ser transformado, vai ser liberto. Aleluia. Eu sei que eu estou pregando para uma geração que Deus vai levantar. Vai, aleluia, se tua mão sobre uma jovem possessa de demônio e ela vai ser liberta e cheia do Espírito. Vai tua mão sobre o teu marido, aleluia, se é escravo do álcool, ele vai ser liberto e vai virar pastor. Eu estou profetizando aqui, porque Deus ele vai rematar a sua. Usar você como boca de Deus dentro da tua casa. Usar você para a vida do teu filho. Você não vai aceitar do seu lar, da sua casa, sua família seja escrava. Hoje tem libertação aqui. Aleluia! Deus está entrando em casa de pessoas aqui. Eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: eu estou quebrando cadeias no meio desse culto. Aleluia! Eu estou quebrando agrilhões da morte no meio de famílias aqui. Eita! Tem libertação descendo nessa casa. Demônio já está batendo cabeça, porque ele vai bater em retirada. Abraçando a Arábia. Quando o Senhor diz: eu estou libertando do remédio, eu estou libertando da escravidão, eu estou libertando da depressão. Você vai mandar aqueles remédios fora. Eita, abraçando a Arábia. Quem não vai habitar é o Espírito Santo. Quem vai governar a tua vida é a presença. Quem vai te dominar é a presença. Glória. Essa contumação na madrugada, lá dentro do teu quarto, quando o Senhor dizer: eita, abraçando a Arábia, está batendo em retirada hoje. Deus está mandando dizer que nessa noite há uma libertação hoje aqui dentro. Quem pisou não foi o pastor. Quem pisou foi Jesus na cidade. E Jesus que está pisando aqui hoje na cidade. Deus está entrando em Matozinho aqui hoje. Deus está pregando a sua. Enquanto eu estava pregando, eu já vi um sete branco que passou no meio da casa. É por isso que o diabo tentou já travar o culto, mas não vai travar não. Eu não estou sozinho, grandão está comigo aqui nesse lugar. Deus está quebrando corrente aqui, pastor Fabiano. Deus está tirando pessoas de depressão. Deus está tirando crise, ansiedade. Deus está tirando síndrome do pânico de mente pessoal. Há um Deus libertador que chegou aqui. Há um Deus que transforma. Há um Deus que muda cenário. Há um Deus que muda cativeiro. O que a gente precisa entender, que quando Jesus ele entra, ele muda, ele transforma. Está aqui alguém transformado. Eu estou contando história dos outros, não. Eu estou contando história que eu vivenciei. Hoje eu sou casado, pai de 3 filhos. Ando de cabeça erguida. Não tem medo mais da morte. Não tem medo de alguém me pegar e me matar. Não tem. Porque hoje eu sou livre, liberto pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Hoje a minha mãe tem que sentar e ter orgulho de mim de pé, ouvindo a palavra da minha boca e ela lá embaixo intercedendo. Deus usa o meu filho. Antigamente intercedia dizendo: Deus guarda o meu filho, livra o meu filho, Deus liberta o meu filho, Deus transforma o meu filho. Hoje é uma hora diferente. Deus usa o meu filho, usa ele para ganhar almas, usa ele para salvar almas, usa ele para resgatar a vida. Deus, aleluia, enche meu filho do Espírito. Deus, aleluia, que ele vem ser boca de Deus na terra. Porque Deus muda o cenário, Deus muda o cativeiro. Hoje se eu saio para uma madrugada, vai para ir para um monte ou para uma vigília, aleluia, ela não precisa mais orar preocupado, aleluia, se alguém me pegar e me matar, eu vou tirar minha vida na madrugada, ou se eu não voltar mais para casa. Hoje ela não precisa preocupar com isso. A gente precisa entender que Deus ele muda cenário, ele muda cativeiro. Aleluia, eu sei que um dia se eu puder voltar novamente, eu vou contar a história do começo ao fim, do que Deus
ter salvação, maior do que ter só bênçãos materiais, é ter o nome escrito no livro da vida. É saber que quando Jesus voltar, a sua alma está salva. É saber que a trombeta vai soar a qualquer momento e você não precisa se preocupar, que o teu nome já está garantido, escrito no livro da vida. É saber que você não está mais escravizado pelo inimigo, é que você não está mais fazendo a vontade do diabo. Aleluia, Santo exaltado. Não tem coisas melhor do que você entender e dizer, aleluia, não há por que preocupar, porque há um Salvador, há um libertador que me libertou, há um libertador que me transformou. A gente precisa entender, a igreja está tão dispersa e está achando que Cristo não vai mais voltar, está achando que Cristo não vai buscar um povo lavado e remito pelo sangue do Cordeiro, abraçando a nada. Mas eu vim como profeta para te dizer, em vez de preocupar com coisas terrenas, preocupa com a tua salvação. Muito em breve a trombeta vai soar. Tem gente que fala comigo, tu largou o mundo com medo de morrer. Não. Tu abandonou o pecado, as práticas, com medo de ir para o inferno. Não. Eu abandonei o mundo porque eu senti uma presença que a qual o mundo não poderia me dar. Aleluia. Eu senti uma paz que a qual o mundo não me dava. Eu senti uma alegria que a qual o mundo não me dava. Eu senti uma tranquilidade em andar de cabeça erguida e ter nome, endereço e identidade que a qual o mundo não me dava. Porque quando a gente está no escravo com o diabo, até o nosso nome, a nossa identidade ele tira. O que a gente precisa entender é que eu entrei porque eu quero ir morar na Nova Jerusalém. Eu quero encontrar com o Pai Celestial. Pois é, mas tu saiu de lá. Mas é possível também dentro da igreja nós também perder a salvação, sim, correto. Porque quem não ama o teu próximo está arriscado perder a salvação. Quem não perdoa também está arriscado perder a salvação. Quem olha a mulher que não é tua está arriscado perder a salvação. Quem olha homem que não é teu também está arriscado perder a salvação. É possível pregar e cantar e perder a minha salvação, mas aqui não, eu sei que eu encontrei. Porque quem tem um encontro verdadeiro com Jesus não tem pacto com o diabo. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus não é aliançado com o mundo. Quem tem um encontro com Jesus verdadeiro é separado das coisas terrenas, das coisas materiais, do reino das trevas. Quem encontra verdadeiramente com Jesus não tem minhas coisas lá de fora, mas tem um Deus que o chamou e que o levantou. Ele está baixando a lábia. O que Deus manda dizer para pessoas aqui: a sua salvação está por um Cristo. Arrependa. Abre o teu coração hoje. Deixa Jesus entrar e mudar o teu cativeiro, mudar a tua história. Porque tu está achando que do jeito que está, tá bom, não está. Aleluia. Se achando que do jeito que está, da forma que está, não está. Porque o que adianta é Jesus conceder tudo que você pede, mas no grande dia você perdeu de mais valor, que era a salvação, a morada eterna, o reino. O que a gente precisa voltar aqui, ó, é entender que existe céu e existe inferno. E o que a gente precisa voltar é despertar nossa mente, o nosso coração. Você já viu como a geração está escravizada pelo inimigo, acorrentada pelo adversário, acorrentada por Satanás? Você já viu como é que a geração, porque nunca vemos uma geração tão acorrentada, tão escravizada. A Bíblia diz que ele se feria o teu corpo. Quando o diabo domina alguém, ele fere. A Bíblia diz que ele andava perambulando, ele não tinha endereço, não tinha destino. E quando a geração escravizada não tem endereço, anda perambulando.
anda oprimido pelo adversário. Contra a geração, aleluias, que a família nem por perto quer mais, porque se encontra escrava pelo inimigo, escravizado pelo adversário. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, quem julgava foi a minha própria família. Ele está escondendo atrás da Bíblia. Costumaram ver-me aprisionado com o diabo. Já tinha decretado meu fim. Só que a última palavra nunca vem do homem, mas vem do Senhor. O que a gente precisa entender é que nunca vimos uma geração tão sem nexos, descomplexa, capaz da terra. Só que nós lemos, aleluia. Eu vim como profeta te dizer para tu despertar. Existe céu e existe inferno. Talvez essa mensagem que você não queria ouvir, mas é essa que Deus manda te dizer. Você pode estar aqui dentro, mas perder a salvação, perder o direito de morada eterna. Se tu está acostumado com um pregador que massageia o seu ego, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde ele me arrancou. O que a igreja precisa é voltar a arrepender dos pecados, reconhecer Jesus como Salvador e deixar que o teu nome seja escrito no livro da vida. Eu estou amando essa vida que a gente está vivenciando aí, da palavra se cumprindo dia após dia. E quando aconteceu o arrebatamento da igreja, muitos que riram, zombaram da igreja do Senhor, que debocharam, que entrou e sentou numa cadeira como essa e fazia como se não tivesse em lugar nenhum. Vai sentir saudade dos crentes, vai sentir saudade do povo que falava de Jesus para você, vai sentir saudade do povo que falava para tu se arrepender, que era chegar no reino dos céus. O que a gente precisa entender é que a igreja precisa acordar, o mundo precisa despertar e entender que muito mais do que dar coisas terrenas, ele tem uma salvação para você, tem uma mudança de cativeiro, tem uma mudança de história. A minha vida só foi mudada depois que eu entreguei a minha alma para Jesus. A minha vida só foi mudada depois que eu arrependi dos meus pecados. A minha vida só foi mudada depois que eu abri mão dos prazeres desse mundo. Hoje a minha esposa tem 30 anos de idade, uma guerreira que enfrentou tudo comigo e abandonou junto comigo o mundo. Hoje é o maior exemplo do meu lado, alguém que me incentiva a caminhar com Jesus. E para mim encerrar, a abençoada que orava por mim e que não me entregou para as mãos do diabo, hoje eu tenho o prazer de pastorear ela. O que a gente precisa entender aqui, no ministério onde eu pastorei, tem ex-homossexual, tem ex-lésbica, tem ex-traficante, tem ex-usuário. Quem que faz isso? A presença, a palavra e o Espírito Santo. Deus, Ele nos chamou não para conformar com as coisas desse mundo, mas para transformá-las. Ser profeta, ser boca de Deus, foi para isso que Deus nos chamou. Alguém levantou dentro da minha casa e salvou toda a minha casa. Deus não precisa de todo mundo levantar, só precisa de um, para que através de você Ele venha salvar toda a tua casa. Fica sobre os vossos pés, Adabracalaçu.